Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. É com muito prazer que mais uma vez participamos num webinar da DGE. Como se organiza o projeto Turma Mais no primeiro ciclo é o nosso objetivo de hoje. Trazemos hoje algumas preocupações relativas às aprendizagens dos nossos alunos e propostas claras de intervenção na escola, por forma a contribuir para o propósito que a todos nos une, o de melhorar as aprendizagens de todos os alunos. Em vários ciclos de ensino, é comum ouvir-se queixas de que há alunos com dificuldades na leitura e compreensão de textos e enunciados, bem como na escrita. Geralmente, em todos os ciclos de ensino, se conclui que este tipo de problemas são da responsabilidade dos ciclos de ensino anteriores. Ouvir empregadores a queixarem-se de que alunos saídos da universidade têm dificuldade em produzir uma escrita correta é tão comum quanto ouvir esses comentários a um professor do segundo e terceiro ciclos ou do ensino secundário. Os olhares são sempre focados para o que se passa com a aprendizagem da escrita e da leitura e também com a aprendizagem do cálculo, como é fácil de observar, no decorrer do primeiro ciclo. No meu trabalho de acompanhamento às escolas, no âmbito da implementação do projeto Turma Mais, reparei que, com frequência, os professores do primeiro ciclo fazem exatamente as mesmas queixas quanto à falta de preparação dos alunos na leitura e na escrita. Referem mesmo que, quando estas dificuldades não são superadas até ao terceiro ano, esses alunos ficarão sempre numa posição de grande desvantagem face aos restantes colegas e praticamente numa impossibilidade de recuperação dessas suas dificuldades. A distância entre os alunos com dificuldades e os restantes alunos tende mesmo a alargar-se e não a estreitar-se, tendo este facto recebido na literatura especializada a interessante designação de efeito Mateus. Esta é uma singular metáfora utilizada por Kate Stanovich a partir da parábola dos talentos do Evangelho segundo São Mateus, que diz: porque ao que tem dar-se-á e terá em abundância, mas ao que não tem ser-lhe-á tirado até mesmo o que tem. Na comparação com as questões da aprendizagem da escrita, leitura e cálculo, o chamado efeito Mateus diz-nos que os alunos que começam a ter dificuldades acabam por progressivamente ir ficando cada vez mais longe dos melhores alunos. E quanto mais o tempo passa, maior é essa distância. A desvantagem de partida, para ser anulada, tem de merecer uma intervenção eficaz e continuada no momento em que as dificuldades de aprendizagem dos alunos começam a ser evidenciadas. Estudos recentes, feitos pelo professor João Lopes, investigador da Universidade do Minho, revelam que quando é feita uma intervenção no primeiro ano em que as dificuldades de aprendizagem do português são detectadas nos alunos, há uma recuperação de cerca de 80%. E quando essa intervenção se inicia no segundo ano, a recuperação situa-se apenas nos 40%. Neste caso, a ciência confirma o que é a percepção de muitos docentes do primeiro ciclo ao afirmarem, não sem espanto para os seus colegas dos ciclos posteriores, que a partir do terceiro ano de escolaridade, eles também sentem uma incapacidade em recuperar os alunos que anteriormente não tiveram o domínio correto da aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo. Um olhar mais atento ao que se passa no primeiro ciclo esclarece-nos o quanto, até neste ciclo de ensino, a recuperação dos alunos com dificuldades nos 2 anos iniciais de escolarização se torna algo muito difícil. Vale a pena darmos uma vista de olhos sobre as práticas mais comuns de organização dos apoios educativos no primeiro ciclo para se compreender porque são os mesmos pouco eficazes. Tem havido uma prática generalizada das escolas de concentrar a maior parte de horas de apoio educativo no terceiro e quarto ano de escolaridade. Esta prática foi-se acentuando a partir do momento em que a avaliação externa do quarto ano foi ganhando relevo, primeiro através das provas de aferição e mais recentemente com os exames nacionais. A transição obrigatória dos alunos do primeiro para o segundo ano de escolaridade levou a que, num grande número de escolas, os primeiros apoios dados às dificuldades dos alunos surgissem no segundo ano de escolaridade. Taxas de sucesso de 100% no primeiro ano pareciam indicar que tudo estava a correr bem. No primeiro ciclo,
Há um coro forte de docentes alegando que os problemas estão na transição automática dos alunos do primeiro para o segundo ano. Isso é que provoca o caos, quando alunos com dificuldades obrigatoriamente têm de transitar de ano. A solução, segundo estas vozes, deveria ser a autorização da reprovação dos alunos no final do primeiro ano. Poucas são as vozes, e infelizmente pouco ouvidas, dos que dizem que o problema é as aprendizagens não terem sido feitas no primeiro ano e que é para aí que todos os apoios devem ser canalizados. É de facto extraordinário perceber-se que o segundo ano encerra cerca de 10% de retenções, segundo os últimos dados do relatório do Conselho Nacional de Educação. Outro enorme constrangimento são as atribuições dadas ao professor de apoio. A primeira função de qualquer professor de apoio é a de substituir um colega que esteja a falhar, a faltar. Qualquer plano de apoio educativo, concebido para um período de duração com determinados alunos, é interrompido por esta função que os normativos preveem como superior à do apoio em si próprio. Há ainda um outro grande problema nos apoios, que se prende com o modo como efetivamente ocorrem em sala de aula. Tendo os alunos 7 ou 8 horas de aulas de português e outras tantas de matemática semanalmente, os apoios dirigem-se a 1 ou 2 horas semanais em cada uma destas áreas, em cada turma. Na esmagadora maioria dos casos, os professores trabalham com os alunos com mais dificuldades 1 ou 2 horas por semana, em cada área disciplinar, num canto da sala de aula ou num espaço à parte, geralmente dando cumprimento a uma proposta de trabalho preparada pelo professor titular da turma. Semana a semana, este esquema repete-se. No final, quem tem responsabilidades sobre o avanço ou não de um aluno na melhoria das suas aprendizagens? Por que é que o professor de apoio só está em média cerca de 2 horas em cada turma por área disciplinar? Porque a escola não dispõe de mais tempos letivos para o apoio e o professor deve passar por todas as turmas onde há alunos com dificuldades. Afinal, o que propõe o projeto Turma Mais para evitar a maioria destes constrangimentos? Pretendemos alcançar 2 objetivos. Primeiro, modificar o conceito de apoio educativo. Segundo, modificar as práticas de apoio educativo. Primeiro objetivo. Que outro conceito de apoio educativo propomos nós? A ideia de apoio educativo no nosso sistema de ensino parte do pressuposto de que há alunos cuja aprendizagem ocorre dentro da normalidade e da regularidade e há outros alunos que excepcionalmente não seguem essa norma. São diferentes e têm dificuldades de aprendizagem. A esses serão destinados os apoios educativos. Não partilhamos esta ideia de regularidade versus exceção, de norma versus diferença ao nível das aprendizagens dos alunos. Sempre declaramos que os apoios devem ser dados a todos os alunos na lógica da valorização do seu percurso individual de aprendizagem. É neste conceito de apoio educativo que assenta o projeto Turma Mais. Segundo o objetivo, como organizamos então os apoios? A nossa organização de apoios, enquanto valorização do percurso individual de aprendizagem, baseia-se em 3 pontos. Ponto 1. Propomos que a esmagadora maioria dos apoios educativos se concentrem no primeiro e segundo anos de escolaridade. O apoio educativo para o terceiro e quarto anos concentrar-se-á no aprofundamento de saberes e competências próprias destes anos e não em impossíveis ações de recuperação face às aprendizagens não realizadas no segundo e até no primeiro ano. Ponto 2. Propomos que os apoios sejam dados no decorrer das 7 ou 8 horas semanais da área do português ou da matemática e tenham a duração de pelo menos meio período continuado, cerca de 6 semanas, com um determinado grupo de alunos. Ponto 3. Propomos que os grupos de alunos a rodarem entre o professor titular e o professor de apoio incluam todos os alunos e não apenas os alunos com dificuldades. Eis na prática e graficamente como se operacionaliza a nossa proposta. Juntando 2 ou 3 turmas de qualquer ano de escolaridade, em vez de darmos 2 horas de apoio em cada turma, damos 7 a 8 horas por semana ao grupo de alunos que sai ao mesmo tempo para a Turma Mais, do conjunto de todas as turmas,
quer na área de português, quer na área de matemática. Assim sendo, todos os professores do primeiro ciclo passam a ter o mesmo horário na lecionação semanal das áreas em intervenção. Cada grupo de alunos deve sair da turma de origem para a turma mais por um período de cerca de 6 a 7 semanas, por forma a iniciar, desenvolver, concluir e avaliar uma determinada unidade ou subunidade didática. O primeiro grupo de alunos a sair para se poder valorizar o percurso individual de aprendizagem dos seus elementos é o grupo dos melhores alunos de todos da turma. Os docentes das turmas de origem ficam com os alunos médios fracos e com mais algumas dificuldades, valorizando junto a estes o seu percurso individual de aprendizagem. Em cada momento, procura criar-se 2 grupos de trabalho com os quais faça sentido trabalhar, quer na turma de origem, quer na turma mais. A rotação de grupos de alunos entre as turmas de origem e a turma mais pode seguir o esquema clássico que aqui sugerimos. Na primeira metade do primeiro período, os excelentes alunos frequentam a turma mais. Na segunda metade do primeiro período, um dos grupos de alunos com mais dificuldades frequenta a turma mais. Na primeira metade do segundo período, os alunos bons frequentam a turma mais e na segunda metade do segundo período, essa turma será frequentada com os alunos médios. No terceiro período é feito um grupo com os alunos com mais dificuldades para a frequência da turma mais. No entanto, outras hipóteses de calendarização e constituição dos grupos de trabalho são possíveis de acordo com a realidade das turmas que temos. Queremos agora determos-nos um pouco na nossa proposta para o primeiro ano de escolaridade. A prática aconselha que a primeira rotação dos alunos no primeiro ano seja feita em novembro ou mais tardar em janeiro. Tudo depende do tempo em que os professores levarem até conseguirem identificar de uma forma clara o grau de desempenho dos alunos na aprendizagem da escrita e da leitura. Quer o primeiro grupo de alunos vá para a turma mais em novembro ou em janeiro, o procedimento habitual é o seguinte: os primeiros alunos a irem para a turma mais são os excelentes e bons alunos. Aqueles que têm um domínio perfeito da aprendizagem da escrita e da leitura até ao momento. Com o professor da turma de origem, ficam os alunos médios, com alguma dificuldade, e os restantes que apresentam mais dificuldades. Com eles, trabalharão cerca de 1 mês e meio. Porque é esta a prática da turma mais? Porque no decorrer dos anos de funcionamento do projeto no primeiro ciclo, os professores concluíram que era mais útil ser o professor titular a ficar primeiramente com os alunos com mais dificuldades, dado que conhecem muito bem o seu desempenho. Torna-se mais fácil serem eles a valorizar o percurso individual de aprendizagem destes alunos do que dar feedback objetivo do estado de cada um deles ao nível das aprendizagens ao docente que os irá acompanhar na turma mais. Ao ficarem sem o grupo de alunos muito bem preparados, ficam com possibilidades de se focarem nos restantes alunos cujas dificuldades conhecem em profundidade. Passados um mês e meio, recebem os seus melhores alunos e decidem quais os alunos, ainda com alguma dificuldade, que passarão o próximo mês e meio a trabalhar os saberes e as competências do português na turma mais, por forma a continuar-se a valorizar o percurso individual de aprendizagem de todos os alunos, os que se encontram nas turmas de origem e os que agora irão para a turma mais. Caso a escola tenha poucas horas de apoio para distribuir, é norma que no primeiro ano todo o apoio de 7 a 8 horas semanais seja dirigida para o português. Se for possível, podemos ainda iniciar nesse ano o apoio à matemática. O que se pretende com o apoio ao português dado no momento tão precoce do ensino e da aprendizagem do ensino? E da aprendizagem da própria língua? Pretende-se que os alunos melhores não se desmotivem por terem de ir a um ritmo mais lento devido a alguns dos seus colegas precisarem desse ritmo mais lento no interior da sala de aula. Pretende-se que os alunos com dificuldades, no momento em que as mesmas sejam detectadas, tenham de imediato um apoio continuado e duradouro, por forma a não ficarem muito desfasados do que seria o tempo próprio para a aprendizagem da escrita e da leitura no final do primeiro ano.
Mesmo que no primeiro ano os primeiros apoios comecem em janeiro, estes alunos detêm cerca de 6 meses de apoio continuados até iniciarem o segundo ano. E isso faz uma diferença substancial em relação àquilo que acontece na maioria das vezes, em que os alunos começam apenas a ser apoiados no início do segundo ano. E apenas em 1 ou 2 horas semanais. E apenas os alunos com mais dificuldades. No fundo, o que os colegas do primeiro ciclo nos relatam é que o apoio educativo orientado deste modo permite que no final do segundo ano haja um maior número de alunos em condições de transitar para o terceiro ano e que mesmo os alunos que ainda apresentem algumas dificuldades não se encontram muito afastados das aprendizagens que os outros colegas já adquiriram. São várias dezenas as escolas que, a nível nacional, vêm utilizando esta tecnologia organizacional com resultados muito positivos no primeiro ciclo. E, para mais esclarecimentos, contactem-nos pelo e-mail turmamais02@gmail.com. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.